Olá, meu amorzinho, tudo bem? Quero falar com você sobre o Humanitas ou Humanitismo. Trata-se de uma, digamos, filosofia que apareceu primeiro em 1881 no Memórias Póstumas de Brás Cubas e 10 anos depois, em 1891, aparece no Quincas Borba, os dois livros do Machado de Assis. E por que nos dois livros? Basta você lembrar que o Humanitas era a filosofia do Quincas Borba, que foi amigo desde a infância do Brás Cubas. Por isso ele aparecer neste livro. E o Quincas Borba também aparece no início deste livrinho aqui, ensinando a sua filosofia, todo o seu pensamento para o protagonista, que é o Rubião. Daí essa filosofia também aparecer neste livrinho. O problema é que muitos que entram em contato com esta filosofia ficam perdidos. Que diacho é esse tal do Humanitas? Para começo de conversa, você tem que lembrar do seguinte: o Humanitas era uma sátira, uma paródia que o Machado de Assis fez, aquele monte de filosofia que surgiu no final do século XIX. Amor, aquilo virou uma febre. Todo mundo tinha explicação sobre tudo. E a elite brasileira do final do século XIX, desmiolada, ia atrás dessas coisas. Bem diferente de hoje, né? Que tem gente que acredita que não houve ditadura, ou então que o Brasil já foi um país socialista, que nas universidades públicas rolam drogas e sexo adoidadamente, e desde os anos 1990 o comunismo, né, construiu um exército de artistas, professores universitários, todos para doutrinar uma geração de intelectuais que se tornaram um exército pronto a impor o comunismo no nosso país. Não vou criticar, uns acreditam em coelhinho da Páscoa, outros acreditam em, ameaça comunista. Cada um tem a fantasia que quiser, mas vamos voltar ao Machado de Assis. Como eu falei, o Humanitas é uma sátira e, portanto, não é para levar a sério. Mas, como tudo em Machado de Assis é dilemático, ou seja, as coisas são e não são ao mesmo tempo, quando eu falo que não é para levar tão a sério, no fundo, tem alguma coisa ali a sério para você levar. Para começar, você vai ter que lembrar que se manifesta aqui o que nós vamos chamar de sátira menipéia, que resumidamente, mas bem resumidamente, é o quê? É uma maneira humorística de apresentar uma situação bastante absurda para, na verdade, revelar uma crítica muito séria. Inicialmente, temos aqui o desenvolvimento de um tema muito antigo, que nós vamos chamar de o tema do filósofo glorioso. Quando essa forma de literatura diz filósofo glorioso, a gente deve acrescentar hashtag só que não. Porque, na verdade, esse discurso é irônico, já que, de acordo com essa literatura, os filósofos são o quê? Preguiçosos, gulosos e mais. É uma raça rixenta, quer dizer, só vive inventando briga, né? Não sabe discutir os seus pontos de vista, querem sempre entrar na polêmica. Daí o seu aspecto irascível, nervoso, briguento. Que mais? É uma raça de gente desmiolada, vaidosa e orgulhosa. E não é que o Quincas Borba, o autor do Humanitismo, tem todas essas características? Agora, vamos à parte séria. O Humanitismo, ele se baseia em várias filosofias que surgiram no final do século XIX. Isso você já deve ter percebido, e eu sei que você está louco de vontade de citar justo quem? Aquele que todo mundo cita. Quem? Darwin. Agora, não é hora de falar dele. Calma, já eu falo dele, porque agora eu quero falar de Schopenhauer. Este filósofo nos fala de um princípio segundo o qual o homem, numa generalidade, está repartido em todos os homens, aqui no sentido de particularidade. Ou seja, a humanidade está em todos os homens. Você, que leu Memórias Póstumas de Brás Cubas, deve ter ficado agora que nem um pinto, chocado, porque viu essa ideia
praticamente igual numa frase do Quincas Borba, que fala do homem repartido por todos os homens. Esse tipo de raciocínio faz lembrar uma outra filosofia chamada monismo. Monismo de mono, ou seja, todo ser humano faz parte de um princípio único. Ou seja, todo ser humano ele está ligado a um único princípio, a um único ideal, o homem em geral. Esse tipo de raciocínio faz lembrar uma filosofia que vem lá do Oriente, o brahmanismo, segundo o qual todos nós seríamos parte de um corpo só, o corpo de Brahma. As diferenças entre os seres humanos revelariam que apenas que cada um deles representa uma diferente parte do corpo do Brahma. Um é o pé, outro é a mão, outro é o coração, outro é a cabeça, mas todos partes de um corpo único. Aí você vai me dizer, tá bom, eu entendi que todos nós somos compostos, estamos ligados a um princípio único. Mas que princípio único é esse? De acordo com Schopenhauer, é a vontade de viver. Ou seja, o que está em todos os homens e que dá força à vida é essa vontade de estar vivo. É essa força, essa substância, esse princípio da qual convergem e para a qual convergem todas as coisas do mundo. Engraçado. Esse princípio que controla tudo e todos, isso não é estranho. For my ally. Sabia! Era justamente esse, a força em Star Wars que controla tudo e todos. De acordo com esse princípio, o indivíduo seria apenas uma forma efêmera, uma forma passageira, que no fundo não vale nada. Ou seja, vítima ou algoz, presa ou predador. Nada disso interessa, porque o que interessa é o quê? É a preservação dessa vontade de viver, essa preservação do princípio da vida. No final, o que significa? O que interessa é vida que segue. Não sei para onde. Agora, olha que interessante. O Schopenhauer, para dizer que essas formas individuais, eu, você, Beyoncé, Lady Gaga, Pablo Vittar, tudo isso é insignificante diante do princípio da vida, diante do princípio dessa vontade de viver, ele vai compará-las ao quê? Às gotas de uma cachoeira. Todas essas gotas vão embora, desaparecem. Não vale nada, porque o que vale é o quê? O que elas formam, que é a beleza do arco-íris, ou seja, a beleza do princípio da vida, a beleza da vontade de viver. Machado de Assis vai zoar essa ideia. Lembra aquele momento em que um Quincas Borba, para explicar a relação entre o indivíduo e o princípio da vida, ele fala que é como se fosse o quê? Uma água em ebulição. Então aquelas bolinhas que estão subindo são o indivíduo. Veja, elas se manifestam, elas têm vida, mas desaparecem. Entretanto, a água, que é o princípio da vida, continua o mesmo. Ai, que imagem xoxa. Vida que segue. Dentro desse contexto, o que seria a infelicidade? Nada mais do que uma vontade que não foi satisfeita, que vai inspirar o homem a querer satisfazê-la. Então, o que é viver? É ter vontade após vontade. Vontade após vontade. Assim, vida que segue. Quando o pensamento de Schopenhauer é aplicado ao humanitismo, isso faz com que a gente tenha que entender que quando você se ferra na vida, isso não é motivo para você se sentir triste, infeliz. Muito pelo contrário, é motivo para você se sentir feliz.
Porque a insatisfação, a desgraça, nada mais é do que uma maneira de a vida prosseguir. Vida que segue. Para ilustrar esse ponto do humanitismo, lembra a história que o Quincas conta para Rubião sobre como a sua avó morreu? O Quincas lembra que houve um momento em que um sujeito estava assistindo uma missa, e aí o padre se delongou na cerimônia e terminou tarde, a tal da missa. E um sujeito saiu da missa extremamente esfomeado, entrou numa carruagem e fala: rápido, rápido que eu estou com fome. Diz o Quincas: Humanitas precisava sobreviver, Humanitas precisava se alimentar. Ok, então a carruagem está indo lá toda desembestada e foi exatamente no instante em que a avó do Quincas Borba estava atravessando a rua e ela constituiu um obstáculo para que o Humanitas se alimentasse. O que aconteceu? A coitadinha da véia foi atropelada e morta. Mas o Quincas diz: isso não foi motivo para eu me lamentar, porque foi uma maneira de Humanitas sobreviver. Vida que segue. Se esse pensamento fosse verdade, o sujeito diz: não passei no vestibular. Mas pelo menos alguém ficou com a tua vaga, né? Vida que segue. Mas você se lembra? O Rubião, que estava recebendo essa lição, obviamente ficou inconformado com essa filosofia. Mas o mais fraco não conta. O mais incrível é a resposta do Quincas Borba. Não, é aí que ele lembra quem? O Nietzsche. Aliás, o Quincas, com o seu humanitismo, já havia imitado Nietzsche lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando ele disse que o cristianismo é para mendigos e para mulheres, ou seja, para os fracos. É bem a cara do Nietzsche atacar o cristianismo, porque ele acha que é a religião de quem é tão fraco. Tão fraco. Tão vulnerável. Essas ideias estão até em Harry Potter. A coisa tá ficando séria aqui. Mas então, o Quincas, para comprovar que o mais fraco não deve ser nossa preocupação, ele conta talvez aquela que seja a mais famosa história do Machado de Assis. Lembra? Ele fala assim: imagine um campo de batatas suficiente apenas para alimentar uma tribo. Graças a essas batatas, essa tribo tem alimento suficiente para atravessar a montanha e encontrar um outro campo de batatas pleno, portanto, de alimento. O problema é que nós temos duas tribos. Se essas tribos dividirem entre elas as batatas, elas não terão alimento suficiente para transpor a montanha e se alimentar de uma forma muito melhor. Então o que diz o Quincas? A paz é a extinção. A guerra, o que acontece? É o quê? É a preservação. As duas tribos entram em guerra, aquela que perde é eliminada, merece dó, desprezo, e aquela que ganha, olha, ao vencedor, as batatas. O que essa história nos revela, para começar, o pensamento de Malthus. Segundo ele, o nosso planeta não tem condições de sustentar a vida no futuro. Não há alimento para todos. Dentro desse raciocínio, as epidemias, as guerras teriam uma função benéfica, porque seria uma maneira de, ao eliminar boa parte da humanidade, seria uma maneira de garantir a sobrevivência da espécie. Esse tipo de raciocínio não me é estranho. Exato! Assim como Thanos, o Machado de Assis nos mostra um raciocínio dilemático, segundo o qual, veja, a guerra, que parece algo tão negativo, na verdade é positivo, porque por meio dela se preserva a espécie. E a paz, que parece tão positivo, na verdade seria negativo, que seria o quê? A extinção da espécie humana. Nossa, que raciocínio estranho. Na verdade, esse raciocínio tem um quesinho de Leibniz, segundo o qual tudo se ajeita, né? No fim tudo dá certo. Eu não estou viajando.
Lembra quando o Quincas está morrendo, uma das últimas coisas que ele fala é o quê? Até que o Pangloss tinha razão. Mas quem é esse Pangloss? Pangloss é uma personagem de um livro deste filósofo aqui, Voltaire, né, que escreveu um livro Cândido, em que... Quem é esse Pangloss? É um cara que parece a reencarnação, uma representação, na verdade, a maneira que o Voltaire usou para criticar o Leibniz. Então, ele parece o Leibniz porque ele acha que tudo dá certo, tudo no final vai dar certo. E é um cara que se ferra o livro inteirinho. Mas vamos continuar analisando essa história das batatas, né? Você percebeu que ela representa bem o pessimismo, o niilismo, aquela ideia do vazio da existência que é típica do pensamento de Machado de Assis, porque quem venceu, o grande vitorioso, né, ganhou o quê? Batatas. Grande bosta. Ou seja, né, segundo Machado de Assis, ninguém ganha nada nesta vida. Mas eu sinto que já tem algo que está gritando na sua mente desde o início desse vídeo, quando nós falamos de filósofos, e agora está muito mais agitado quando nós tocamos nessa história de batatas, né? Eu sei, você quer falar de quem agora? Tá bom, vamos a ele. Quem? Darwin. Essa história da tribo mais forte vencendo a mais fraca, conseguindo se alimentar de um campo de batatas e evoluindo para um outro campo, faz lembrar o quê? Parece comprovar a teoria da evolução das espécies, né? A teoria da seleção natural de Charles Darwin. Ou seja, quem consegue evoluir, o mais forte. Mas você, que é muito inteligente, percebeu algo estranho. Não é o mais forte que evolui, é o mais apto ou o mais adaptável. 2. O evolucionismo se aplica muito bem à biologia, mas não à sociedade. Por que não, professor? Ué, porque nós não estamos competindo iguais aos animais. Ou você acha que uma menina disputa o seu crush com outra assim? A Regina estava exibindo o Aaron bem na minha frente de propósito. Sei como seria resolvido no mundo animal. Não, né? O que na verdade nós temos é o seguinte: o safado do Herbert Spencer, inspirado no darwinismo, criou o darwinismo social. No fundo, essa teoria funcionou como um discurso enganador, uma racionalização. Machado adora uma racionalização, que é um discurso muito lógico, que na verdade esconde uma desculpa, camufla uma mentira. Parece aquele meme da Joelma, lembra, né? Então, suponha, o cara leva um pé na bunda da namorada, mas ele racionaliza, ele diz: eu vou ter agora tempo para estudar, me preparar muito bem para o vestibular. Quando no fundo, ele tá... Ela me abandonou, eu não tenho mais ninguém me ama. Enfim, o darwinismo social foi uma maneira safada de justificar e perpetuar injustiças sociais. Assim, o raciocínio do darwinismo social seria o quê? Por que existem pobres? Porque eles são incompetentes. São os perdedores dentro da estrutura da evolução das espécies. Agora, pensa comigo. Desde quando houve realmente uma competição que determinou quem vai ser o rico, quem vai ser o pobre? Nós temos apenas o quê? Uma elite, os ricos, os poderosos, que detêm os mecanismos de riqueza de uma nação, de um país, de uma sociedade, e apenas se preocupa em perpetuar isso, não havendo sequer competição. Essa elite vai fazer todo o possível para se perpetuar do poder, fazendo lembrar quem? O Maquiavel.
de acordo com o qual, né, os fins justificam os meios, ou seja, tudo vale a pena para que eu me mantenha nessa posição de conforto. E sabe quem isso também me lembra no Humanitas? Hobbes, o cara que dizia que o homem é o lobo do homem. Gente, isso é importantíssimo para lembrar no Machado de Assis. O homem como lobo do homem, o homem explorando o homem sem escrúpulos. E, por fim, até que enfim está acabando esse vídeo, você deve estar pensando, vamos acabar. E, por fim, o Humanitas é qualificado como a única verdade, o que faz com que ele tenha contato com as religiões, que são chamadas, cada uma se considera o caminho da verdade, e o Humanitas vem para substituí-la todas, né? Então, de acordo com o Quincas Borba, o Humanitas vai dar tchau o quê? Ao budismo. Então, Buda, tchau. Buda vai também dar um tchau a quem? Ao islamismo. Maomé, tchau. Um tchau para quem mais? Para o brahmanismo. Brahma, tchau. E, um fim, um tchau ao cristianismo. Cristo, tchau. O Humanitas seria, então, aquele princípio filosófico que iria superar as religiões incorporando seus rituais. Lembra que no Memórias Póstumas e Brás Cubas o Quincas estava inventando rituais como danças para o Humanitas? Lembra que o Quincas queria fazer do Brás Cubas o seu califa, ou seja, o líder religioso, e, mais ainda, queria transformar o Humanitas num princípio não só filosófico, mas também pedagógico, político, social. Isso está me lembrando alguém. Você sabe quem, né? Exato, Auguste Comte, o criador do positivismo. O positivismo do Auguste Comte seria o quê? A religião positiva, ou seja, vamos lembrar, religião, religar, vamos olhar para essa palavra. A religião ela prega o quê? Se você seguir determinados preceitos, determinadas regras, você vai se religar, vai se reintegrar, sei lá, ao nirvana, ao paraíso, a Deus. O que o Comte faz? Ele se apropria desse costume religioso e adapta para a ciência, dentro desse espírito cientificismo do positivismo. Ou seja, eu vou me apropriar de todos esses métodos religiosos para a regeneração moral da sociedade. Nossa, parece que o Quincas falou, né? A regeneração moral da sociedade por meio da filosofia, por meio da ciência, que terá como resultado o quê? A integração do homem, do seu caráter humano. Voltamos para o início desse vídeo. Olha como o Machado é espertinho, né? Já deve estar bem clara essa ligação entre humanitismo e positivismo, porque essas duas filosofias queriam se tornar que um princípio queria governar a sociedade no seu campo político, administrativo, pedagógico, literário, artístico. Mas essa ligação entre humanitismo e positivismo se vê em outro ponto. Há um momento no Memórias Póstumas e Brás Cubas que o Quincas diz que o universo, a história do universo, estaria dividida em 4 momentos. Esses 4 momentos, ou 4 fases, seriam as seguintes. 1. A fase estática, que é o momento anterior à criação do universo, está tudo estático, está tudo parado. Aí você teria o quê? A fase expansiva, em que o universo é criado. A fase de dispersão, a fase dispersiva, que é o instante em que o homem é criado. Olha como o humanitismo nos mostra como egocêntricos. Quer dizer, há uma fase especial no universo, que é o quê? É o momento em que o homem é criado. E a última seria a fase de absorção, em que o homem seria reintegrado àquele princípio único, aquele princípio universal. Essa divisão de fases que aparece no Memórias Póstumas e Brás Cubas faz lembrar a divisão em que o Auguste Comte fez, né? A divisão que ele fez da história da humanidade. Então ele diz que houve um momento em que a nossa espécie foi teológica,
ou seja, nós acreditávamos em mitos, em crendices, em superstições, aí viria uma fase metafísica, em que todo esse espírito místico é organizado na forma das religiões, cheias de regras, preceitos e rituais, e por fim chegaria a fase positiva, né, em que o homem estaria guiado pela ciência. O problema é que Auguste Comte, com todo este sonho maravilhoso de resgate da sociedade, terminou a vida desacreditado, desmoralizado, praticamente visto como um louco. Esse é também o mesmo destino de Quincas Borba. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente com relação ao humanitas ou humanitismo. Espero que essas explicações tenham sido úteis para você compreender como é que essa paródia, essa filosofia aparece em Memórias Póstumas de Brás Cubas e em Quincas Borba. E espero que você tenha curtido esse vídeo. Se gostou, curte aí, deixe o seu comentário e compartilhe em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso mesmo, para ser compartilhado, para ser divulgado. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo de nossas novidades. Um beijo e até a próxima.